my friends, meu nome é Maíra e hoje nós vamos falar sobre Simple Present, parte 2. Bom galera, no vídeo anterior eu falei sobre o Simple Present, mas eu só falei sobre as regras gerais. E hoje nós vamos falar sobre as regras especiais, principalmente sobre o he, o she e o it. Que no vídeo anterior nós vimos que nós vamos acrescentar o S no verbo. Mas há alguns verbos que têm umas regrinhas especiais, e é esses verbos que nós vamos ver hoje. Casos especiais, Simple Present, parte 2. Nós temos aqui o verbo work, que é o verbo trabalhar, I work e o work, eu trabalho, você trabalha. Porém, para he, she e it, nós acrescentamos o S após o verbo. Nós vimos isso no vídeo anterior. Nós temos um caso especial que é do verbo to have. To have significa ter. E no caso, nós não vamos acrescentar o S. Para she, he e it, nós vamos escrever o verbo have. No caso, nós vamos escrever has. Vai ficar has. Então, ela tem, vai ficar she has. Ele tem, he has. Ele ou ela, para animais e objetos, it has. Exemplos de frases utilizando o verbo ter, que é o verbo to have, para she, he e it, nós vamos colocar has. Então, nessa frase ficou she has a dog. Ela tem um cachorro. The monkey has a tail. Então, o macaco tem um rabo. O macaco é como se fosse it, porque está falando de um animal. Então, é ele. Ele tem um rabo. O macaco tem um rabo. My friend has a big house. My friend, ele. Então, é meu amigo, ele tem. Meu amigo tem uma casa grande. Então, nós escrevemos has, porque aqui é como se fosse ele, has, porque aqui é como se fosse it, e has, porque aqui é she. Então, o verbo ter. Quando os verbos terminarem em SS, SH, CH, X, Z e O, acrescentamos o ES no final do verbo. Então, esse daqui é outra regra especial. Nós só vamos acrescentar o ES quando for he, she e it, e se o verbo terminar em SS, SH, CH, X, Z e O. Exemplos de verbos que têm essa terminação é o verbo go, que é o verbo ir. Quando for she, he e it, nós acrescentamos ES, fica goes. Do, que é o verbo fazer, fica does. Miss, que é o verbo sentir saudade, sentir falta, fica miss. Wash, que é o verbo lavar, fica washes. Watch, que é o verbo assistir, de assistir televisão, fica watches. Fix, fix. Buzz, que é o verbo fazer barulho, buzzes. E eu não falei que o fix é o verbo consertar, fica fixes. Então, ele conserta, he fixes. Ela assiste, she watches. Ok? Sempre que for he, she, it, acrescentamos ES. Então, exemplos de frases. Bob fix everything at his house. Bob conserta tudo na casa dele. Daniel watches cartoon every morning. Então, Daniel assiste desenho todas as manhãs. My mom washes the dishes. Minha mãe lava a louça. Jack does his homework at night. Jack faz o dever de casa dele à noite. Cindy kisses her parents every day. Então, Cindy beija os pais dela todos os dias. Então, são frases que tem a terminação em X, CH, SH, O e SS, e acrescentamos o ES.
porque aqui o sujeito é he, é she ou é it. Outro caso especial que nós vamos ver agora é o caso do y. Quando os verbos terminarem em y e precedidos de uma consoante, nós vamos jogar o pobre do y, o coitado, na lata do lixo e colocar no lugar do y o IES. Então, são exemplos desses verbos, o verbo try. Então, tem aqui ó, uma consoante e o y. Então, nesse caso, a gente tira o y e coloca IES. Reply. Tem uma consoante y. Tira o y, IES. Hurry, cry e outros verbos que têm essa terminação em consoante y. Mas, lembrando sempre que nós só vamos fazer isso caso o sujeito seja ele, ela ou um animal em um objeto, ok? Então, aqui no caso try, ficou tries. Tipo, ela tenta. She tries. Hurry, hurries. Cry, cries. Stay. Não tem uma consoante aqui, por isso só acrescentei o S. Nós só vamos colocar IES quando o Y é precedido de uma consoante. Olha o play não precisa, porque antes do Y tem uma vogal. Olha o pray, que é o verbo rezar, orar. Antes do Y tem uma vogal, então não há necessidade de jogar o coitado do Y na lata do lixo, ok? Bom, galera, esse vídeo foi bem rápido, porque nós só falamos sobre os casos especiais. Só foi uma terminação da explicação do Simple Present, porque nós já havíamos falado do Simple Present e agora a gente só falou sobre os casos especiais que acontecem no caso do sujeito ser ele, ela, um animal. Então, nós temos a regrinha do S, que é a regra geral. E agora nós vimos os casos especiais, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem e também me mandem sugestões, me falem o que vocês acham que ficaria melhor, o que não tá legal no vídeo, com uma explicação que ficaria mais fácil de vocês entenderem, ok? Bom, bye bye e até a próxima!